noite a todos. Boa noite. Como é maravilhoso poder adorar ao nosso Deus. Hoje é uma noite também especial por conta da Santa Ceia que teremos. Então, que gostaria de iniciar este culto de celebração, de adoração ao nosso Deus com uma oração. Peço que curvem as cabeças. Deus, te damos graças nesta noite, porque o Senhor nos dá o privilégio de te adorar, de te servir, ó Pai, de proclamar o teu nome, Deus. Ainda que indignos, ainda que defeituosos, ó Deus, o Senhor tem trabalhado em nossa vida, ó Pai. Te damos graças por isso, Senhor. Te adoramos nesta noite, ó Pai, porque o Senhor é um Deus da criação. O Senhor é o Deus que criou essa natureza, ó Pai, bela. O Senhor criou o homem, ó Pai. O Senhor nos criou. O Senhor nos conhecia, ó Pai, ainda no ventre da nossa mãe. O Senhor conduziu nossa vida até aqui esta noite, ó Deus, e conduzirá até a eternidade, ó Pai. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é dono e é o que conduz toda a história, não só a nossa história, ó Pai, mas a história de toda a humanidade. Te adoramos nesta noite, ó Pai, porque o Senhor não somente nos criou, mas o Senhor nos salvou. Te damos todas as glórias, as bênçãos, ó Pai, toda a gratidão a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou das trevas e hoje estamos aqui para Te adorar. Recebe, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Conduz, ó Pai, os atos deste culto. Esteja conosco, ó Pai. Fale conosco através da Tua palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Salmo, Salmo número 63. Faremos a leitura dos versículos 1 a 4. Salmo 63, de 1 a 4. Peço que se coloquem em pé para fazermos a leitura todos juntos. Leamos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Amém. Ainda em pé, cantemos um cântico com o nosso grupo. Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao nosso Senhor. Fluir da graça
Faremos mais uma leitura da Palavra de Deus, que se encontra em Jonas, no livro de Jonas, capítulo 2, versículos de 2 a 9. Jonas 2, de 2 a 9. Eu farei a leitura, peço que os irmãos somente acompanhem, sabendo que esta é uma oração que Jonas fez ali no ventre do peixe, e logo em seguida teremos um momento de oração. Então peço que se atentem às palavras de Jonas. Não sei se tem alguém aqui tão desesperado quanto Jonas ali no ventre do peixe, mas em pouco tempo teremos alguns minutos de oração para falar com nosso Deus a respeito desses pedidos. Diz assim a palavra de Deus: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. As algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Amém. Teremos agora alguns instantes de oração em duplas, aqueles que quiserem se ajoelhar ou ficarem assentados mesmo. Peço que vocês coloquem os motivos, as angústias perante Deus, as petições, e que tirem esse momento para falar com Deus em duplas. Em seguida, peço ao nosso irmão Eduardo que nos conduza a Deus em uma oração audível, de confissão de pecados e entrega a nosso Deus. Ajuda ele também na convivência do lar, os problemas que nós temos, Deus cuida dele, ele do Senhor em todas as coisas, ele protege, abençoa os pais dele, ainda sempre os seus a nossa vida, cuida dele do Senhor, agora nesse tempo, vai viajar, para esse momento, ele possa se adaptar ao lar, ele possa permanecer sempre no Senhor, Pai amado, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, por tudo que você fez na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Que nós possamos, Pai, estar dentro do Ti, Pai, coração puro, quebrantado na tua presença. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse sacrifício, Pai.
Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Mas o Senhor tem nos sustentado até aqui, Pai. Pai, te agradeço, Pai, pelo oportunidade que o Senhor nos dá de estar nessa tua presença, Pai. Pai, eu te peço, Pai, fala conosco nessa noite, Pai. Nós possamos sair daqui, Pai, transformados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, sair daqui, Pai, de uma maneira diferente, Pai. Nós possamos colocar em prática, Pai, tudo aquilo que o Senhor deve falar para nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um aqui, por cada vida representada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Os irmãos, gostaria de convidá-los para ficar de pé. Vamos louvar o Senhor com compreendo e fé.
e as montanhas, e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo é o autor da nossa salvação. Vamos louvar porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há. Música
Glória a Deus, você pode se sentar. Nós glorificamos porque Ele está vivo. A morte não pôde deter, nem o sepulcro. Ele vivo está. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, o Evangelho segundo João, capítulo 1. João 1, nós leremos os versos 29 e o verso 29 e o verso 36. As crianças, agora elas podem subir para o tempo de ensino, de edificação da vida delas. Nossas crianças, quando elas sobem, elas estudam o mesmo assunto que a gente trata aqui. Então, eles vão estudar também nesse texto. Os pais, ao chegarem em casa, perguntem para seus filhos o que eles aprenderam e você pode conferir com aquilo que você mesmo aprendeu. Eu espero que teu filho não precise ensinar você a respeito daquilo que a gente leu nessa noite. Assim eu espero em Deus. João 1, nós leremos 2 versículos, então, versículo 29 e versículo 36. Juntos. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 36. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Oremos. Pai amado, fala conosco. Teu Espírito Santo ministre a Tua palavra ao nosso coração, nos ensinando, nos conduzindo ao centro da Tua verdade. Abra, Senhor, o nosso coração, abra a nossa mente para compreender as Tuas verdades. Deus, que não haja nenhum impedimento, que nada tire a nossa atenção, mas que possamos ser levados realmente ao centro e cativos à Tua vontade para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero falar sobre o seguinte tema: Jesus, Cordeiro de Deus. É interessante quando nós olhamos aqui para o que João escreve a respeito de João Batista. João Batista é aquele que foi precursor de Jesus, enviado para anunciar a vinda do Messias, anunciar o ministério do Messias e apregoar arrependimento. Esse João Batista, aqui no capítulo 1, no verso 29 e depois no verso 36, o contexto geral é de um momento em que João se encontrava batizando pessoas no Rio Jordão, pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Na verdade, a história vai nos contar que esse homem veio a se tornar um mártir do Evangelho por conta das suas profecias de arrependimento, porque ele denunciava o pecado público. E ele não mexia só com pecadores comuns, ele mexia com a alta sociedade, com as autoridades constituídas na época. E esse homem não temia a verdade de Deus, não obstante o sofrimento que ele viria a ter, incluindo o seu próprio martírio. Esse é o homem que foi oferecida a sua cabeça num prato de prata. Esse aqui
era o homem que foi precursor da vinda e do ministério de Jesus Cristo. E nesse contexto de batismo, quando Jesus se apresenta com seus discípulos ali no rio, e os discípulos de João também estavam presentes, João, quando vê a Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há quem interprete essa fala como um cordeiro manso, e a pessoa, a figura do cordeiro referenciada por João, seria aquele cordeiro, aquela ovelhinha muda, que se deixa tosquiar, que não reclama, que aceita tudo, que é paciente, que é benigna. Mas na verdade, quando nós estudamos o contexto da fala de João nesses 2 versículos, as duas referências, ou seja, no versículo 29 e no versículo 36, quando ele se refere a Jesus Cristo como Cordeiro, ele está apontando para Jesus não como um cordeiro pacifista, ou como a solução dos problemas da humanidade no sentido de caminhar mais uma milha e ser calmo. Ele está referindo-se a Jesus como sacrifício, prevendo o sofrimento de Jesus. A palavra diz que ele foi levado como ovelha para o matadouro. E é nesse sentido que João Batista se refere nesses 2 versículos. E para a gente entender essa questão de Jesus, Cordeiro de Deus, e falar de Jesus Cristo, nem sempre é tão fácil. As pessoas se referem a Jesus unicamente como uma figura religiosa, como o Filho de Deus num contexto nosso brasileiro. Se você sair aí fora, muito provavelmente todo mundo vai ter uma noção ou uma referência da pessoa de Jesus Cristo. Hoje em dia, uma figura muito controversa. Basta você voltar aos 7 dias atrás aí, nós tivemos uma manifestação carnavalesca, festa da carne, que não tem nada a ver com o Espírito, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, onde se apresentou um Jesus Cristo adaptado, um Jesus Cristo falso, um Jesus Cristo que é apresentado a toda a nação brasileira, quiçá ao mundo inteiro, como um Jesus que não faz nada, um Jesus que coaduna, que participa de todas as ideologias, que se faz presente em todos os momentos, não importa o que você faça, o que você creia, o que você pense, Jesus é bonzinho com você. Esse é o Jesus que a sociedade conhece. Mas não é o Jesus apresentado por João Batista. Não é o Jesus de arrependimento. Não é o Jesus de preço. Desse texto eu gostaria de enfocar 4 manifestações ou 4 tipologias do Cordeiro de Deus. Jesus, Cordeiro de Deus. Em primeiro lugar, ele é o Cordeiro prometido. O que significa Cordeiro prometido? Qual a simbologia usada? Por que João fala sobre Jesus como Cordeiro? Está ligado à promessa de Deus, feita num contexto vétero ou antigo testamentário. Jesus já havia sido prometido, já havia sido enviado
na soberania de Deus, no tempo de Deus, no kairós de Deus, Jesus já havia sido prometido, não só para aqueles que estavam debaixo da lei, mas para você e para mim, pessoas e a igreja que vive debaixo da graça. A gente tende a fazer essa separação. O povo do Antigo Testamento era salvo, porque Jesus não estava lá nessa época, então eles tinham que cumprir a lei, e pelo cumprimento da lei eles seriam salvos. Isso não é verdade na palavra. Jesus já estava pré-figurado no Antigo Testamento. Já era necessário haver derramamento de sangue para expiação ou para remissão de pecados. Era necessário o sacrifício de um cordeiro puro, sem defeito, sem mácula, para expiar pecados, para pagar pecados, não para acobertar pecados. Eu estava lendo essa passagem, o comentário do nosso, nosso colega, olha que intimidade, falar do Hernandes Dias Lopes, né? Ele fez um comentário e eu achei interessante que a reverência a Jesus como sacrifício não é para acobertar, não era para cobrir pecados, não, é para pagar mesmo, é para quitar dívida, para substituir. Essa promessa foi feita no passado. Nós temos algumas referências disso. Gênesis 4, 3, 5. Abel oferece uma oferta. E olha, nós estamos falando do início de todas as coisas. Uma oferta de primícias do seu rebanho para Deus. Gênesis 22, 13. Abraão oferece o próprio filho em holocausto. E Deus segura a mão daquele homem. E o que Deus provê no lugar? Um cordeiro. Um cordeiro para o sacrifício. Gênesis 22, 13. Na véspera da saída do povo do Egito, o que é necessário fazer para que haja salvação do primogênito? É necessário que um cordeiro seja sacrificado e seu sangue passado na verga, nos umbrais da porta. Êxodo 12. Isaías 53 e Jeremias 11, 19, o profeta Isaías detalha especificamente. Você pode estudar na sua casa, como um dever da semana, a prefiguração de Jesus Cristo ali pelo profeta Isaías, apontando para aquele que viria. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Isso Isaías falando por volta de 750 anos antes do nascimento de Jesus. Esse cordeiro que João, ali na beira, ou às margens do Rio Jordão, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que havia sido profetizado em todo o Antigo Testamento. Ele já estava lá, meu querido e minha querida. Em segundo lugar, é necessário o Cordeiro, ou Jesus, Cordeiro de Deus, ele é necessário. E por que ele é necessário? Porque se não fosse através de Jesus, eu e você não teríamos salvação, não teríamos acesso, não teríamos comunhão com Deus. Porque depois do pecado
de Adão, eu e você nascemos debaixo da maldição do pecado, estamos separados de Deus. A nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, o nosso livre acesso a Deus foi quebrado por conta do pecado. Nós nascemos debaixo da maldição do pecado. E a forma de novamente termos relacionamento, de sermos restaurados, religar com Deus, sermos remidos por Deus, é através de sangue purificador. A justiça de Deus exige derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão. Deus é puro, Deus é justo. Deus não é como nós, pecadores. Ele não falha, Ele não erra. Ele é irrepreensível, Ele é soberano. Deus é perfeito, eu e você não. Não existe maneira de nos relacionarmos com Deus sem que sejamos purificados, sem que sejamos lavados, sem que sejamos comprados, sem que sejamos remidos. Não há obra nenhuma que você e eu possamos fazer por nós mesmos que conquiste a salvação e o relacionamento com Deus. O homem não tem condições de ir até Deus. E Deus, na sua providência, Ele manda o seu Filho, algo que é dele mesmo. É necessário isso, que Deus se manifeste na sua própria santidade, para que através da sua própria santidade, derramada em forma de sangue, de morte, você e eu encontremos o quê? Redenção, remissão. Esse cordeiro é necessário. Não existe forma de obtermos salvação a não ser pelo cordeiro de Deus. Ele foi profetizado. Ele é necessário. Observe comigo Hebreus capítulo 9, verso 22. Nós já citamos esse texto. Que diz lá? Sem... O que diz? Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há remissão. Ok. Agora volte um pouquinho antes. Verso 15. O que nos diz? Por isso mesmo, Ele quem? Jesus é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob ou debaixo da primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Chamados por quem? Por Deus, através de Jesus Cristo. Esse cordeiro é necessário, meu querido e minha querida. Ele foi prometido. Ele é necessário. E ele é perfeito. Esse cordeiro é perfeito. Quando olhamos para o texto do Antigo Testamento,
Levíticos 22, 19 e 20. Abra comigo. Como teria que ser o cordeiro para expiação de pecados? Levíticos 22, 19 e 20. Para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Qual é o cordeiro? Qual a característica do cordeiro de Deus? Um cordeiro perfeito, sem mácula. Quando Deus permite que Jesus sofra ali no Calvário, algo que é interessante, e a história aponta para isso, é que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Para que se cumprisse a Escritura. O nosso Jesus precisaria ser um cordeiro perfeito. Ele é prometido. Ele é necessário. Ele tem que ser perfeito. Uma vez que eu e você não temos perfeição nenhuma em nós, nossa vida é cheia de altos e baixos. Eu e você pecamos, eu e você erramos, eu e você caímos, e graças a Deus, porque nós temos um justo advogado, e a palavra nos diz isso, e o mesmo que é o Cordeiro é o nosso advogado, que intercede por nós, e só intercede por nós, porque Ele mesmo, como sacrifício perfeito que foi, tem autoridade suficiente para fazer ou para requerer aquilo que eu e você, imperfeitos, injustos, pecadores, não temos. E esse mesmo Cordeiro perfeito, ele também se faz presente quando eu e você precisamos de misericórdia manifesta nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não existe outro meio, querido e querida, você pode procurar por aí, não existe nada que você faça, ou que alguém faça por você, que te garanta a salvação. É interessante como em outras religiões, o sacrifício é oferecido por pessoas, para a obtenção de respostas, ou de favores. Em Deus, não é você e nem eu que oferece sacrifícios. Quem oferece o sacrifício é o próprio Deus. E esse sacrifício é perfeito, porque a palavra nos diz em João 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. Verbo é logos, é ação. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é parte da Trindade. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele fez algo que ninguém poderia fazer. Por isso ele é perfeito. Em último lugar, Jesus, o Cordeiro suficiente.
eu não sou suficiente. Você não é suficiente. Seu ente querido não é suficiente. Seu esposo não é suficiente. Seu pai não é suficiente. Só existe um cordeiro suficiente, que tem autoridade para conquistar a destra de Deus, para conquistar o relacionamento com esse Deus Criador. Somente aquele que vem da parte do próprio Deus, aquele que é o próprio Deus. E isso nós afirmamos na Trindade Santa: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 em 1. Os 3 da mesma substância, com a mesma autoridade, são Deus. Jesus faz parte disso. E por isso, com essa autoridade conquistada de ser o próprio Deus, ele se torna então suficiente. Só através de Cristo nós encontramos remissão, nós encontramos salvação, nós encontramos acesso e relacionamento com Deus. Ele é totalmente suficiente. Em Colossenses 3:11, Cristo é tudo em todos. Em João 7,37, Cristo se revela como a água espiritual que sacia toda a alma sedenta. Em João 15:5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Em Filipenses 4:13, Paulo diz acerca de Jesus: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Romanos 13:14, nós somos instados a nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 1:24, Jesus Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E o versículo 30 desse mesmo capítulo 1 de 1 Coríntios diz: Ele é para nós justiça, santificação e redenção. Ele é suficiente. Hebreus 9, 23 a 28, eu quero ler esse texto. Nos diz: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que Jesus ou ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Esse é o Cordeiro suficiente. Ele aniquilou, ele acabou com o pecado. Eu acho muito bonito uma expressão que eu ouvi: ele matou a morte. Isso dá uma esperança para a gente tremenda. Isso faz toda a diferença na vida de um cristão.
quando ele compreende o que significa aquela visão que João teve quando Jesus se aproximava, e João, sabendo de tudo isso que acabamos de dizer, João, com essa compreensão e com essa visão daquilo que a gente, eu e você, experimentamos um dia, que é a salvação em Cristo Jesus, João olha para aquele homem se aproximando e diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu e você não somos mais escravos do pecado. Nós não somos fadados a pagarmos pelos nossos erros. Jesus é suficiente. O Cordeiro de Deus já pagou todas as coisas. O Cordeiro prometido, o Cordeiro necessário, porque por você não podia fazer nada. O Cordeiro perfeito, porque nós não somos perfeitos. E o Cordeiro suficiente já pagou o preço que eu e você teríamos que pagar. Por isso, nessa noite, nós queremos celebrar. E a ceia do Senhor é uma festa que fazemos diante do Senhor, quando lembramos quem é esse Cordeiro, o que Ele fez por nós, a autoridade que Ele tem sobre os espíritos, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre as enfermidades, sobre todas as coisas que eu e você, pela nossa força, não podemos enfrentar. Jesus pode, porque Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado, porque a vida que nós temos e que nós vivemos só é possível vivida na Tua dependência. Graças a esse Cordeiro inocente, que se entregou voluntariamente por nós, para morrer como sacrifício em nosso lugar, e assim conquistar e possibilitar a nós que tenhamos acesso e relacionamento com o próprio Deus. Obrigado, Senhor, por essa bênção, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado por esse acesso que nós temos a Ti. Pai, agora que participaremos da ceia do Senhor, nós pedimos que o Senhor sonde o nosso coração. A Tua palavra nos exorta, Deus, a sondarmos a nossa vida diante dessa mesa e vermos se há em nós iniquidade, para, Senhor, de forma limpa, de forma transparente, participarmos da comunhão do Senhor através do pão e do cálice. Nós pedimos, Deus, a Tua graça, o lavar purificador do Senhor, esse sangue precioso, do Cordeiro precioso, venha nos purificar agora, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Nós pedimos, Deus, nos dá um tempo precioso na Tua presença, quando participaremos agora da ceia do Senhor, instituída por Ti mesmo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 26, versos 26 até 30.
Mateus 26, de 26 a 30. A palavra de Deus nos diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus amados, nós estamos diante da mesa do Senhor. Aqui está o pão, aqui está o cálice. De forma alguma, esse pão se transforma em carne e nem esse cálice se transforma em sangue. Mas a palavra de Deus diz que naquela noite em que Jesus foi traído, ele instituiu algo sagrado, um sacramento para a sua igreja, para todo aquele que recebeu o Senhor Jesus, confessou publicamente a sua fé em Jesus Cristo através do batismo, a participarem desse banquete, um memorial eterno. Ele não é um memorial ou algo que cessa nessa vida, porque conforme o texto que acabamos de ler, a palavra nos diz que ele há de beber novo conosco na eternidade. É algo que é contínuo, é uma promessa para a minha e para a sua vida. O pão continua sendo pão, o cálice continua sendo cálice. Mas o que nos faz unir em Cristo é a lembrança, é aquilo que Ele colocou no nosso coração, é a marca, o selo da sua salvação. Através do seu sangue, através do seu sofrimento, eu e você temos acesso a Deus. Através desse cordeiro imolado, nós temos acesso a Deus. Então eu convido você a participarmos juntos desse momento, desse memorial, em comunhão. A quem é servida a ceia do Senhor? Como já dissemos, a todo aquele que é confesso e tem a sua vida entregue a Jesus Cristo e é batizado, professou a sua fé. Você pode participar conosco desse momento. Então nós queremos convidar o presbítero Paulo, queremos convidar para nos ajudar também o Rafa, e nós distribuiremos agora os elementos. Você apanhe o pão e apanhe o cálice e aguarde. Nós oraremos e participaremos todos juntos desse momento de comunhão. Fique em espírito de oração enquanto nós distribuímos elementos.
Deus, nós apresentamos ao Senhor esse pão, esse cálice, consagramos a Ti, Senhor, e que cada vez que participarmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, nosso coração, nossa mente possa ser cativo ao Senhor e que entendamos, Deus, a profundidade do sacrifício expiatório, vicário que o Senhor fez pelas nossas vidas. Nós só podemos ser incluídos na Tua família, na família de Deus, através desse sacrifício. Por isso, nessa hora, somos gratos ao Senhor e pedimos, Deus, que Ele seja um cura para a nossa alma, que lave, Senhor, a nossa vida, que nos purifique e nos aproxime de Ti e da comunhão com os nossos irmãos. Nós pedimos isso e agradecemos por fé em nome de Jesus. Amém. Jesus, tendo tomado o pão, deu aos seus discípulos e disse: comei dele todos, este é o meu corpo, moído por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos. Do mesmo modo, tendo tomado o cálice, deu aos seus discípulos e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, vertido por vós. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Bebamos. Você pode colocar o seu cálicezinho no pé, depois a gente recolhe. A palavra diz que depois, tendo cantado um hino, eles partiram. E a gente quer agora adorar ao Senhor com um louvor. Queremos convidar você a ficar em pé. E logo depois encerraremos com uma oração e a bênção apostólica. Seja
preciosa que nós temos. Deus, seu sacrifício não foi em vão. O sacrifício de Jesus Cristo, desse Cordeiro Santo, não foi em vão. Nós fomos alcançados por essa graça e nós somos gratos por isso. Deus, obrigado pelo privilégio de fazermos parte de um corpo, de um reino de sacerdócio santo, separado. Deus, que privilégio receber essa graça do Senhor. Nós não merecíamos, mas fomos alcançados pelo teu amor. Esse amor que não olha para as nossas imperfeições, que nos perdoa, que nos lava, que nos redime, nos restaura. Deus, que esse amor possa se manifestar na nossa vida durante essa semana, em todas as manhãs, durante o nosso trabalho, por onde formos, que sejamos servos corajosos, que testemunhem, que se alegrem, Senhor, e profiram com seus lábios a graça, o privilégio de ter sido alcançados e remidos e salvos, justificados pelo Senhor. Nos conduz, Senhor, na nossa caminhada, nos nossos desafios. Deus, tua palavra diz que o Senhor é aquele que luta por nós. Se existe alguma causa, Deus, impossível para essa semana, mas manifeste o teu poder, Deus, trazendo solução, mostrando-se um Deus presente e poderoso, um Deus que é vitorioso sobre todas as coisas. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos por fé, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações, a comunhão do Espírito Santo seja derramada sobre toda a igreja de Cristo, aqui e espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Vamos na graça e na paz do Senhor. Pode se sentar. Deixa eu ir. Quarta-feira, tá? Alguns avisos, não só sobre quarta-feira. Nós temos alguns irmãos nossos que estão viajando. Então, por exemplo, vocês notaram a ausência do Abílio. E antes que você me pergunte, eu já vou falar, porque todo mundo já fica sabendo. O Abílio iniciou hoje seus estudos teológicos. Então, a aula inaugural com o culto foi hoje, no Martin Busser, em São José dos Campos. E aí as aulas, o culto inaugural hoje e amanhã, durante uma semana ele vai ter aula. Então ele não vai estar aqui durante essa semana, né? Ele vai estar em aula. Então nós glorificamos a Deus pela vida e ministério que Deus tem dado ao Abílio, e ele está se dedicando a isso. Ore por ele, para que Deus fortaleça. Não é fácil depois que a gente é velho. Vocês não podem falar isso, não está gravando, mas depois que a gente é velho, estudar não é fácil, né? Mas que ele seja perseverante. Quarta-feira nós temos o nosso culto, todas as quartas-feiras, 20 horas, culto de oração e estudo bíblico. Você é mais do que convidado, você é quase convocado. Eu sei que alguns trabalham, outros estudam, mas é muito bom. Ontem nós tivemos aqui, para que vocês saibam, nós tivemos uma tarde com as nossas crianças, uma tarde missionária. E foi marcante. Eu acho que os adultos saíram mais impactados pelo que a gente viu do que as próprias crianças. Nós montamos aqui recentemente, num domingo de manhã, nesse mês de fevereiro, nós tivemos um missionário da Mongólia, brasileiro na Mongólia. E ontem nós fizemos uma tarde com essas crianças, mostrando para eles a realidade da Mongólia. Então montamos um lugar, logo vocês vão ter alguma coisa em vídeo, e aí vocês vão poder ter uma ideia do que foi. Mas o meu desafio é o seguinte: nós temos uma igreja estabelecida nesse lugar,
E a igreja é convidada, não é porque você não é criança que você não pode vir. Venha, participe das nossas atividades. Dia 14 agora, próximo sábado, nós teremos uma tarde, 2 semanas, nós teremos uma tarde evangelística aqui no bairro. Então todos são mais do que convidados. Ah, mas pastor, eu não sei pregar o evangelho. Mas você sabe andar com alguém que pode orar por pessoas e ajudar a testemunhar, distribuir um folheto. É importante que a igreja participe, e aprenda a ser uma igreja missionária. No mais, a escola dominical de manhã, todos os domingos 9h30, e os nossos cultos como esse, dominicais. Que Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo. Temos pessoas que estão conosco pela primeira vez hoje aqui? Temos. Como que é teu nome, querido? Marcelo. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Quem está aí perto dele, por favor, transmita os nossos cumprimentos. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. A gente vai ter um cafezinho agora, se você quiser participar, mas um tempo de bate-papo e de comunhão. Deus abençoe sua vida. Ótima semana a todos.